Haverá vários momentos que, infelizmente, vocês terão de colocar a mais certa ou a mais errada. Porque embora haja lá no dicionário, né, uma acepção que nós poderíamos fazer um recurso, a FGV vai muito também pela lógica do uso. Então, olha só. Parônimos são vocábulos de forma semelhante, mas distintos significados. Assim, as palavras destacadas são parônimas de outras bem semelhantes. Assinale a frase em que a palavra destacada está bem empregada. Muito bem, quero uma bem empregada. Parônimos para pessoal, para parecido, né? Parônimos, nomes parecidos. Então, é diferente do homônimo. O homônimo tem o mesmo som. Seção, seção, seção é um homônimo. Dependendo da forma que eu vá escrever, tem um significado diferente. Parônimo é parecido. Ratificar e retificar é parecido. Parônimo. Ratificar, confirmar, retificar, corrigir. Então, estão cobrando aqui palavras parecidas. Vamos lá. Bem, assinale a frase em que a palavra destacada está bem empregada. O despertador é um acidente de tráfego do sono. Primeiro ponto, pessoal. A frase é metafórica, sentido figurado. O acidente acontece no trânsito. A gente usa muito para trânsito, por isso tráfego. A lógica do contexto. É metáfora, claro, é o tráfico do sono, né? Mas acidente. Qual é a diferença? Incidente é só um acontecimento. O acidente, pessoal, é quando há alguma colisão. Por exemplo, no trânsito, houve um acidente. Houve um incidente entre João e Maria. Discordaram um pouquinho. Houve um incidente, talvez uma pequena discussão. Discordaram um do outro. É um incidente. Então, pelo contexto metafórico da frase, a letra A parece ok. Vamos ler o resto. O motorista não pagou a inflação. Não. Inflação, pessoal, a gente sabe que é no campo semântico da economia. Quando há uma subida em relação aos preços, né? Houve uma inflação, um aumento. O desrespeito a uma regra de trânsito é infração. Então, aqui, pessoal, é uma transgressão. Né? Então, inflação, que é para o campo semântico da economia. Aqui, infração, que é o campo semântico da transgressão. Então, aqui está errada. A letra B não pode, está errada. O tráfego de drogas. Não. O tráfego está ligado à movimentação de veículos, ao campo semântico do trânsito. Aqui, pessoal, negócio ilícito é o tráfico. É o tráfico. Então, não também para a letra B. O juiz não diferiu o pedido de revogação da prisão. Vamos lá. O diferir é diferenciar. Diferir. O deferir é conceder, então seria deferir, pessoal. Tá? Então seria deferir. Então, errada também. Agora, essa aqui, ó. O paciente não conseguia aspirar direito no quarto abafado. Aqui que dá uma briga danada, pelo seguinte, olha só, vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Quando a gente pega o dicionário e coloca a palavra aspirar, vou colocar para vocês. Tá ali, ó, aspirar. Entre os significados de aspirar, número 1, atrair o ar aos pulmões, inalar, inspirar, respirar, sorver. Tá ali, ó, respirar. Então, teoricamente, no número 1 tá ali como respirar. Eu não consigo apontar aqui, pessoal, mas o número 1 está como respirar, ok? Tá, mas e daí?
E daí o seguinte, ok, então tá lá, vamos fazer um recurso, porque eu posso também aceitar o aspirar como respirar direito. Sim, mas não é o usual, né? O usual aqui, o paciente não conseguia respirar direito no quarto abafado. Ninguém falaria aspirar direito. Então, embora eu sei que para o dicionário houvesse duas respostas, a gente vai naquela, pessoal, que é mais lógica. Não houve anulação e vocês vão ter que acostumar com a FGV nesse sentido. Pelo dicionário até conseguiria colocar a Equador argumentando que também está lá, pessoal, como respirar. Eles não aceitam. Tá ali. Tudo bem? Pessoal, alguma colocação até agora da galera que está ao vivo conosco? Alguma colocação? Não? Olha só a próxima. Perdão, pessoal. Tudo certo, Gabi? Olha só a número 4. As opções a seguir mostram vocábulos formados com o mesmo sufixo. Assinale o vocábulo em que esse sufixo apresenta significado diferente dos demais. Outra pergunta, tudo bem, Lara? Outra pergunta tradicional do sufixo douro. É normal na FGV que eles cobrem o douro. Pessoal, bem simples mesmo. O douro ou indica lugar ou indica ação, tá? Quando é ação, lógico que é o ato ou efeito da ação. Ato ou efeito da ação. Então, quando nós temos, por exemplo, pessoal, matadouro, está indicando o lugar onde se mata. Logradouro público, o lugar também. Bebedouro, o lugar onde se bebe. Duradouro é o ato ou efeito de durar. Assim como, pessoal, por exemplo, vindouro, o ato e efeito de vir, o que está por vir, né? Assim como suadouro, é o ato e efeito de suar. Às vezes as pessoas falam suador. Não, o dor, ele é diferente. Então eu vou colocar aqui, ó. O dor, pessoal, ele indica agente. Ele indica agente. Então, por exemplo, quando eu falo contador é agente, vendedor é agente, aquele que vende. Então, bebedor é aquele que bebe, bebedouro é o lugar para se beber. Então, se eu disser, por exemplo, suador é aquele que sua, e suadouro é a ação, é o ato ou efeito de suar, tá bem? Então, ali, pessoal, estas palavras aqui, ó, duradouro, vindouro, suadouro, estão indicando a ação. E ancoradouro também, pessoal, indica para mim lugar. Então, quando aparecer na prova o douro, ou é lugar ou é ação, indicando o ato ou efeito. Então, a única que foge à regra é a Dinamarca, que indica, pessoal, ação. Tá bem? Depois, pessoal, olha só. Assinale a frase em que o valor semântico da preposição ante é diferente das demais frases. A gente usa muito ante ou com uma ideia, pessoal, de causa. A gente pode colocar em vista de, por razão de, Então, o ante a gente usa bastante com valor de causa, né? Por razão de, em vista de, e também usamos como uma questão de localização. Então, na ideia de localização, é aquele que é em frente a, diante, né? Daí,
de uma localização de fato, em frente a, adiante. Então, olha só. Ante as dificuldades, preferiu transferir a viagem. Ó, olha a ideia disso aqui, ó. Ante as dificuldades, preferiu transferir a viagem. Esta ideia, pessoal, é a de causa. Por razão das dificuldades, em consequência das dificuldades, devido às dificuldades. Vou colocar aqui por razão. Por razão. Em vistas das dificuldades. Por razão das dificuldades. Depois, ali estava de pé, ante seus olhos, o assaltante. Ó, agora é uma localização. Na frente de seus olhos, o assaltante. O assaltante estava localizado diante de seus olhos. Então aqui, pessoal, é em frente, diante, é a ideia não de causa, e sim de localização. Vou colocar aqui em frente, adiante. Então nota que já diferenciamos a ideia em 1 e 2. 3. Ante tamanho esforço, todos ficaram admirados. Por razão de tamanho esforço, em vista de tamanho esforço, em consequência de tamanho esforço. Então aqui, por razão. Não é localização. Ante o ocorrido, preferiu ficar em casa. Por razão do ocorrido, preferiu ficar em casa. Devido ao ocorrido, em consequência do ocorrido, decidiu comprar o carro ante o empenho do vendedor, por razão, devido ao empenho do vendedor, por razão do empenho do vendedor, em consequência do empenho do vendedor. Então, localização, pessoal, é só a letra B. O resto me dá uma ideia de causa. Tudo bem? Letra B de Brasil. Pessoal, questão número 6. Assinale a frase em que a substituição da locução sublinhada por um termo equivalente foi feita de forma adequada. Essa aqui é uma daquelas discutíveis da FGV. O que a FGV está fazendo nesse tipo de questão é mantendo o radical, que eu já notei isso, pessoal. Estão mantendo o radical da locução versus a palavra. Então, locução é quando eu tenho duas ou mais palavras para representar uma só. Olha só, é discutível, haveria recurso, até houve e não houve anulação. Por quê? Porque, teoricamente, eu tenho duas respostas aqui, pessoal. Tenho a C e tenho a Equador. Agora, vamos ver o que esses caras fizeram para elegerem uma. Primeiro, letra A. Vou usar o computador com modéstia. O radical aqui é modesto. E aí eles colocaram moderadamente. Não, seria modestamente. Mantendo o mesmo radical. Moderadamente seria com moderação. Beba com moderação, beba moderadamente, ok? Tudo bem. Depois, os computadores do futuro pesarão não mais que 1,5 toneladas. Os computadores futurologistas, não, a gente nem usa. A gente não usa uma palavra simples para substituir a locução do futuro. Carros do futuro, carros futurologistas. Não, então não é nenhuma palavra, pessoal, futurologista, aquele que imagina o futuro, né? Que faz uma previsão a respeito do futuro. Então, não é nem essa a ideia, a gente nem trocaria aqui. Então, errada também. Felizes aqueles que conhecem os deuses do campo. Tudo que é relativo a campo é camponês. Deuses do campo, deuses camponeses. Pode ser.
A natureza é um dicionário de enorme tamanho, mensurável. Não, uma coisa mensurável é que pode ser medida. Imensurável é que não pode ser medido. Então, de enorme tamanho, eu poderia colocar imenso tamanho, né? Gigantesco, colossal. Lembra do nosso hino, né? Colosso. Então, que não mensurável. Mensurável é que se pode medir. E aí, a outra que poderia ser: os moradores dos campos são melhores que os moradores das cidades. Aqui eu subentendo moradores. Então, moradores da cidade. E aí, pessoal fala em urbanos. Tudo bem. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. No dicionário ali, no urbano, moradores das cidades. Ó. Vamos lá. Urbano ao pé da letra. Vou colocar aqui, urbano. Relativo ou pertencente à cidade, poderia ser. Moradores que pertencem à cidade. Depois, número 2, próprio de cidade. Número 3, que tem características de cidade. A rua fatalmente cria o seu tipo urbano da cidade. Que é dotado de urbanidade, civilizado, cortês. Então, nota que o urbano está relacionado, pessoal, à cidade. Agora, eu vou colocar aqui, ó, citadino. Tá ali, ó, citadino, relativo ou pertencente à cidade. Disse de pessoa que é natural ou habitante de cidade. O que habita a cidade, eles não chamam de urbano, eles chamam de urbanita. Ah, não, professor. Olha que viagem, pessoal. Olha ali, ó, adjetivo. Número 2 ali, ó. Disse de ou pessoa que é natural ou habita. Habita ou habitante da cidade. O que é habitante da cidade não é urbano, é urbanita. Esta é a FGV. Então, o que eles queriam, professor? Que a gente soubesse que quem é habitante da cidade, moradores da cidade, moradores urbanitas. Aquela coisa que ninguém usa isso. Ou citadinos. Ou citadinos. Por isso, letra C. Esse tipo de questão que eu discordo, pessoal. Esse tipo de questão que eu não posso concordar com a FGV. Aí eles vão lá, pegam ao pé da letra, não. Quem mora, moradores urbanitas. Qualquer relação à cidade, que pode ser urbano, mas morador ali, pessoal, habitante da cidade, urbanita. Ou citadinos, né? Mas eu discordo, porque não é assim que a vida funciona, né? Está muito distante da nossa vida, de como realmente usamos. Mas está ali, gabarito letra C, sem anulação, tá?